Olá pessoal, vamos continuar então a nossa jornada pela TPM, tratando agora um breve resumo, apresentando para vocês um breve resumo sobre os 8 pilares da TPM. Vamos lá. Então, como vimos no vídeo passado, esses 8 pilares eles têm que estar embasados, fundamentados em alguns preceitos, como produtividade, qualidade, custos, entrega, segurança e moral. Tudo isso para melhorar a produtividade da empresa. Nós vamos conversar sobre esses pilares aqui: melhorias individuais, manutenção autônoma, manutenção planejada, educação e treinamento, prevenção da manutenção, manutenção da qualidade, TPM Office e segurança e meio ambiente. O primeiro pilar, melhorias individuais. O princípio do pilar melhorias individuais é: só se pode melhorar aquilo que se mede. Então, nesse pilar, o pessoal mais especializado vai trabalhar para a eliminação das perdas iniciais e retomar o equipamento, transformar novamente o equipamento no seu modelo standard. Ou seja, tirar todas as gambiarras que já estão instaladas nele e recuperar os equipamentos que estão com muito desgaste e fora do padrão de desempenho necessário. A ideia desse pilar é aumentar a eficiência global do equipamento no processo, restabelecendo as condições iniciais de funcionamento dele. Para isso é feito um dia D específico para fazer esse trabalho. Não é simplesmente jogar uma tinta em cima do equipamento, mas sim restabelecer todos os padrões, todas as folgas, todos os critérios necessários para a operação correta daquele equipamento e uma limpeza geral nele. Desenvolver as melhorias, eliminar as perdas do processo dentro desse processo produtivo. O segundo pilar é a manutenção autônoma, com aquela frase célebre: da minha máquina cuido eu. Nessa etapa, uma nova função, uma nova postura é passada para os operadores, que eles, além de operar os equipamentos, também são responsáveis pela manutenção de primeiro nível. Essa chamada manutenção de primeiro nível nada mais é do que a limpeza do equipamento e alguns reapertos, desde que o operador seja capacitado, habilitado para fazer essas atividades. Precisa de treinamento. Você não pode colocar sobre os ombros do operador uma função, uma atividade a qual ele não foi treinado para resolver. O ser humano é quem pode evitar a quebra da máquina. É importante saber que estamos todos no mesmo barco. Então não é a manutenção faz a manutenção da máquina, conserta, eu, operador, opero. Não, tem que ser os dois. Tanto manutenção como operação tem que entender que eles estão ali para produção. Estou aqui para produzir e não para fazer uma etapa e o outro vai fazer outra etapa. Nós dois temos um objetivo em comum, que é a produção. Para ter uma boa produção, eu preciso ter uma boa operação do equipamento, manter esse equipamento em condições de uso, como se fosse proprietário mesmo, como se você estivesse cuidando do seu próprio carro, com todo o zelo, cuidado para não danificar o seu patrimônio e melhor produzir. E a manutenção também, além de consertar e treinar o operador em algumas questões, saber ouvir as dicas dos operadores. E isso é muito útil também. Então é construir pontes e não barreiras. Não adianta dizer: o furo está do seu lado do barco, então o problema é seu. Não, está todo mundo no mesmo barquinho. Na manutenção autônoma, eu tenho que capacitar os operadores, como havia comentado com vocês, para fazer essas atividades. Então, eu tenho que fazer distinção entre normalidade e anomalia. Ele tem que saber, o operador tem que distinguir o que é normal, o que não. Ele tem que tomar as providências rápidas, seja acionando a manutenção, seja parando a máquina, seja fazendo um aperto, reaperto, manter o controle sobre as condições ideais. Quando há troca de turno, eu recebo a máquina limpa em condições de operar e bem ajustada e vou entregar para o próximo turno bem ajustada, limpa, em condições de operar.
É isso, a responsabilidade é de todos. Para a manutenção autônoma, eu tenho algumas etapas, alguns passos para a implementação da mesma. Começa com a limpeza e inspeção, eliminação das fontes de sujeiras e locais de difícil acesso. Então, primeiro eu limpo a máquina e vejo como que ela funciona. Depois eu vou ver se tem alguma fonte de sujeira, se a máquina está produzindo essa sujeira que está encardindo a máquina, e vou eliminar. Se tem local de difícil acesso, seja para inspeção, para troca, para manutenção, vou eliminar. Vou criar padrões provisórios de inspeção e limpeza inicial para fazer o ciclo rodar. Vou fazer uma inspeção geral em cima dessa estrutura, ver se os 3 passos aqui foram bem executados e estão sendo mantidos. Que não adianta você avançar sem manter o que já foi feito em condições. Vou para uma inspeção autônoma, onde o próprio operador vai fazer a inspeção da máquina, garantindo que ela esteja em boas condições, sistematizar essa manutenção e fazer o gerenciamento desse processo. São os 7 passos. Dentro desses 7 passos, tem algumas coisas envolvidas diretamente no equipamento e tem outras em nível de conhecimento do operador. Os 3 primeiros passos, limpeza, eliminação, fontes de sujeira, padrões provisórios, estabilizam os intervalos entre falhas da máquina. Então o equipamento vai perceber isso, porque eu limpo, mantenho ele limpo, elimino as fontes de sujeira e já tem um padrão de atuação em cima desse equipamento. Aí entra a inspeção geral, aumenta a vida útil do equipamento, então já começo a ter um resultado bem interessante para o processo produtivo. A inspeção autônoma, que é a restauração periódica para não deixar os passos anteriores cair, é o próprio operador que está fazendo. Sistematização da manutenção autônoma e a gestão autônoma para monitorar as condições do equipamento. Então eu saio de uma ação reativa para uma ação de monitoramento das condições do equipamento. Então a minha percepção sobre o que é certo e o que é errado dentro do processo fica muito mais evidente. Para o nível de conhecimento do operador, as 2 primeiras, que é a limpeza e eliminação das fontes de sujeira e locais de difícil acesso, ele aumenta a capacidade de identificar o que é anormal, o que não é anormal. O conhecimento das funções e estrutura dos equipamentos, na inspeção ele começa a aprofundar o conhecimento do equipamento, dos sistemas do equipamento, dos sistemas de aquecimento, de pressão, de força. No passo 5 e 6, eu começo a trabalhar a qualidade versus a precisão. Então aqui envolve a minha questão de produtividade e qualidade. E no gestão autônoma, o próprio operador já tem condições de fazer alguns reparos. Reparos simples, reparos de primeiro nível. As principais técnicas usadas nessa atividade são as reuniões para comunicação entre a equipe, uma equipe e outra, entre manutenção e operação, manutenção e compra, manutenção e estoque, operador e segurança, muitas reuniões para comunicação do que está sendo feito e por que está sendo feito. O painel de atividades para fazer uma gestão à vista do que está sendo desenvolvido e os resultados que estão sendo obtidos. A loop de treinamento, que é uma lição de 1 ponto, ou alguns chamam de LPP, lição ponto a ponto, que são lições rápidas onde a manutenção passa para os operadores e os próprios operadores para outros operadores também. E a parte das etiquetas de identificação das anomalias. Depois a gente vai falar um pouco sobre essas etiquetas. O terceiro pilar é a manutenção planejada. Manutenção planejada ela cai muito forte em cima das preventivas. Onde eu vou rodar o meu ciclo PDCA, as equipes de manutenção têm como atividade, além da manutenção de segundo nível, análise de falha. Por que o equipamento falha e como que a gente pode criar ações de bloqueio para evitar que aquela falha aconteça de novo. Ou as minhas manutenções preventivas estão evitando que as falhas recorrentes aconteçam,
Eu achei a causa raiz, eu bloqueei essa ação, beleza. Dentro da manutenção planejada, eu procuro aumentar a eficiência global do equipamento, o OEE tem que subir. Eu vou trabalhar também o aumento da disponibilidade operacional, a sua confiabilidade, e melhorar a manutenibilidade. Ou seja, o equipamento vai ser mais fácil de ser reparado no menor tempo, com segurança e economia. E atingir, que é isso que se pretende, quebra zero, porque eu sei todos os modos de falha e uso ações de bloqueio para evitar que esse modo de falha aconteça. As 7 etapas que nós temos na manutenção planejada são as seguintes. Primeiro passo, análise da diferença entre condições básicas e a condição atual. O que é uma condição básica dentro do teu processo e como que eu estou trabalhando atualmente. Então eu tenho que conhecer o equipamento para saber quais são essas condições. Melhorar os métodos de manutenção. Então vou rever os meus planos de manutenção para ver se eles estão realmente bloqueando a causa raiz de falha. Preparação dos padrões de manutenção. Todos vão executar a manutenção com o mesmo padrão. Aí eu consigo oferir qualidade ao trabalho da manutenção. As medidas para estender a vida útil e controlar as inconveniências. Então eu começo no quarto passo já a estender a vida útil do equipamento, porque estou usando todos os componentes na sua curva de vida útil máxima, mantendo a confiabilidade do funcionamento do equipamento, a melhoria da eficiência na inspeção, porque eu sei aonde inspecionar, eu sei de quanto em quanto tempo inspecionar e eu sei identificar uma anomalia vinda dessa inspeção, ou seja, minha capacidade de diagnóstico melhora. No sexto passo é justamente isso, é o diagnóstico geral dos equipamentos. Então o meu conhecimento sobre o equipamento cresce grandemente para a gente chegar no passo 7 e melhorar o ciclo de vida do meu equipamento, o custo do ciclo de vida dele até o seu limite. Ou seja, eu vou conseguir desse ativo a melhor produtividade. É isso que se procura com a manutenção planejada. O quarto pilar, nós vamos para educação e treinamento, provendo de habilidades e competências. Habilidade é saber fazer, competência é ter conhecimento sobre. As atividades voltadas para a evolução profissional, educacional, não só capacitar o pessoal com foco técnico, mas também no foco gerencial. Ou seja, eles têm que entender a importância da gestão desse processo, eles têm que entender que as anotações são muito importantes, eles têm que entender que a empresa não busca mais achar culpados, mas sim entender os processos para evitar que aquelas falhas venham a ocorrer novamente. Com isso, se eleva o nível de habilidade dos operadores e dos técnicos. A liderança também é impactada com isso, que você está trabalhando com pessoas, né? Incrementa a capacidade e proatividade do pessoal. É isso que a gente busca com treinamento, e treinamento vai ser uma constante. Por isso que tem um pilar exclusivo de treinamento. Aí o quinto pilar é prevenção da manutenção. É a interação entre as áreas de planejamento, projeto, operação, ou seja, é a terotecnologia dentro do processo industrial. São as atividades para eliminar problemas, desde a especificação do projeto até a sua instalação, operação e descarte. Pega todo o ciclo de vida do equipamento nessa prevenção de manutenção. A ideia é evitar isso daqui, que em muitas empresas ainda existem. O pessoal de manutenção e o pessoal de operação se degladiando lá, um colocando a culpa no outro. Vamos quebrar isso daí. A ideia nessa prevenção de manutenção, vamos reduzir o tempo de projeto, o startup dos equipamentos. Então no projeto eu já estou pensando no startup, estou pensando na mantenabilidade dele, então os projetos vão sair melhores. Vou ter que reduzir o tempo da introdução de produtos no processo, ou seja, eu estou diminuindo os desperdícios que eu tenho dentro do meu processo. O meu layout é compatível, minha manutenção é compatível, minha operação é compatível com o que está sendo feito. Para evitar essa cena aqui,
que pela postura corporal vocês percebem que eles não estão procurando a solução do problema. Pela postura eles estão achando o quê? Quem é o culpado. E achar quem é o culpado não resolve nada para nossa empresa. Nós temos que ter um bom relacionamento entre operação e manutenção. Tem que conversar e andar junto. Um dos problemas de relacionamento que nós temos entre a manutenção e a operação é que a manutenção, quando ela atua só de maneira reativa, quando inexiste análise de falha, então você sempre está consertando equipamento que quebra, mas não está buscando a causa raiz dessa falha. O programa de capacitação, eu não capacito as pessoas para trabalharem nos equipamentos novos ou mesmo nos equipamentos já velhos que eu tenho instalado. Então cada um vai lá e vai fazer o seu melhor. Mas fazer o seu melhor sem conhecimento é um risco muito grande para a empresa. Não tem controle das intervenções, cada um faz do seu jeito, cada um faz o seu melhor. Não tem o controle de estoque, pega as peças necessárias, terceiro turno que fica descoberto, que não tem ninguém no almoxarifado, costuma engavetar um monte de componentes no armário, na caixa de ferramenta, depois você procura e não encontra, o tagueamento está errado, o cadastramento está errado, gera muita compra de emergência, tudo isso são perdas. Falhas crônicas não tratadas, então você vai se habituando com falhas crônicas em vez de eliminá-las, e pouco trabalho em time. E o pior de todos, que eu acho, e já vivenciei isso daí também, é a soberba. O pessoal de manutenção se acha muito superior ao pessoal de manutenção. Chega lá, eu sei o que é um TVNAM, eu sei o que é um balanceamento excêntrico, eu sei o que é não sei... Grandes coisas, um precisa do outro. Com relação à operação, o que a gente encontra? Um 5S ou housekeeping fraco, ou seja, o ambiente de trabalho não é organizado, não é limpo, não tem os procedimentos de inspeção. Programa de capacitação é falho, você mais adestra a pessoa do que realmente capacita ela para fazer o trabalho, para ter um entendimento sobre o processo, equipamentos. Inexistência de trabalho em time, é cada um por si. Primeiro turno não conversa com o segundo, não conversa com o terceiro e às vezes não conversa nem no próprio turno, cada um querendo resolver sua vida individualmente. Cobrança sem esclarecimentos, chega a chefia, a liderança, cobra coisas absurdas, vão ter que fazer assim, mas por quê? Porque o chefe mandou, porque não sei o quê, e não esclarece o que está sendo feito, quais as mudanças estão sendo feitas, e isso cria um descrédito muito grande em qualquer outra nova metodologia que seja implementada. Falta de procedimentos e indiferença. Essa indiferença acontece muito quando o salário dos operadores é muito baixo, a qualificação deles é muito baixa e para eles não faz diferença estar empregado ou não naquela empresa. Então ele não zela por equipamento, ele não vê perspectiva de crescimento na empresa, ele não gosta daquele trabalho. E isso gera um atrito entre os dois lados, entre manutenção e operação. O sexto pilar, manutenção da qualidade. Eu quero produtos de boa qualidade, quero fazer uma vez só. O princípio da qualidade é justamente isso. Vai fazer, faça bem feito, para não ter que fazer duas vezes e não perder teu tempo ou os recursos que você tem, que são normalmente escassos. O programa é falha zero, defeito zero. É isso que se busca. E daí você faz vários protocolos para atingir essa meta. O sétimo pilar é o TPM Office, ou seja, vamos organizar todas as ações que nós temos da nossa manutenção. Não adianta você ter um monte de papel jogado e não adianta você ter um software tudo bagunçado. Quando você muda dessa situação para essa, corre o risco de você ser um troglodita. Você só está informatizando as coisas, mas você ainda tem muitas perdas administrativas porque o teu processo de gestão é ruim. No TPM Office, a gente trabalha na questão das reuniões, dos comitês, da estrutura da TPM dentro da empresa. Então você vai ter o líder, que é o comitê executivo, tem que ser a nível de diretoria isso daqui, depois nível de supervisão, de gerências das áreas, supervisão da área e os pequenos grupos que é o pessoal do Gemba, do chão de fábrica, que vão realizar as atividades.
Quem vai realizar as atividades tem que ter reuniões semanais para saber o estado, o escopo que se encontra cada uma dos projetos propostos. Quinzenal, comitê de implantação para um suporte de TPM e uma reunião mensal com a diretoria da empresa, porque esta metodologia ela só vai dar fruto se ela for top-down. Tem que ir de cima da alta administração da empresa para o chão de fábrica. Senão é fracasso na certa. O oitavo pilar envolve segurança, higiene e meio ambiente. É política de segurança, zero acidente, programa, tá sobrando coisa aqui, programa para manter a moral do equipamento, atingir zero absenteísmo, ou seja, zero falta. O cara que prefere ficar doente do que... E eu estou dizendo prefere, não aqueles que ficam doentes, mas tem uns que forçam a barra só para não ir trabalhar, porque ele está arranjando desculpa porque o ambiente de trabalho dele é doentio para ele mesmo. Ele fica doente de ter que trabalhar naquela empresa, naquela área, naquele setor. Então eu vou monitorando esse absenteísmo também. E a política ambiental, adequação do empreendimento ao meio ambiente e preocupação com o desenvolvimento sustentável. Garantir índice zero para acidentes graves e zero agressão ao meio ambiente. É isso que se busca com o pilar de segurança, higiene e meio ambiente. Então são esses os 8 pilares que nós temos. Desses 8 pilares, os que mais o pessoal busca é manutenção autônoma, educação e treinamento, manutenção planejada, melhorias individuais. Então, em cima desses a gente vai dar uma aprofundada ainda maior, lembrando que os atores principais para fazer o TPM funcionar são as pessoas. Se as pessoas não estiverem engajadas, não vai haver nenhum resultado positivo nesse processo. Beleza? Grato pela atenção. Nos vemos em breve num próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um abraço.